De uma reunião pública é um trabalho que a gente já vem trabalhando há mais de 4 anos no estado de Pernambuco. Até Sorubim a gente já levou esse material. É um trabalho que foi desenvolvido por uma amiga nossa, uma trabalhadora da Casa Mediúnica do Bom Samaritano, e que trouxe só para o grupo mediúnico. Como ela não tem coragem, que nem eu tenho, de falar, precisa ter coragem. E mais do que falar, vivenciar. Aí eu disse ao Roberto, e quando a gente tiver um cabelo preto, a gente tem que trabalhar mais. Quando ele tiver bem branquinho, a gente já adquiriu sabedoria para praticar. Porque não é fácil vivenciar o Evangelho de Jesus. Não é fácil ser espírita. Não é fácil ser espírita. E aí a gente tomou dela, por incrível que pareça, esse livro, ele não tinha aqui em Recife. Eu tive que fazer pedido dele. A gente vai ver no decorrer. E esse cidadão calvo se chama Antônio Carlos Tonini. Ele teve a oportunidade de ser um trabalhador dentro de uma casa espírita. E como trabalhador, acredito eu que não tinha uma percepção de clara audiência, vidência. E aí ele não tinha a dimensão do que ocorre nos bastidores das reuniões públicas. O que é que está acontecendo aqui agora? Como é que está aquela água fluidificada? Como é que estão as salas do passe, do trabalho mediúnico, na exposição? O que é falado? E aí ele teve essa curiosidade, foi levado a uma colônia espiritual, e Cândido, esse cidadão aqui, esse espírito, da qual colônia que ele faz parte, teve a oportunidade de levá-lo ele a um centro espírita. Será do Bem é um livro que ele traz com a simplicidade de linguagem, o passo a passo dos trabalhos dentro das reuniões públicas, né, no âmbito espiritual, da qual a gente não está visualizando nada, tá certo? Não tem imagem nenhuma, só tem letras, informações super importantes para todos nós. Jesus, quando esteve aqui, ele saiu buscando alguns companheiros para trabalhar. E dentre eles, João Evangelista, na sua juventude, até então ele não compreendia o significado, a importância dele de estar ao lado de Jesus, daqueles ensinamentos de Jesus, da vivência cristã de Jesus. Mas depois, como bem falou na lição do nosso irmão, do amadurecimento da importância do papel de cada um dentro de uma comunidade, dentro do planeta Terra, ele questionou: Senhor, já compreendi o que tu queres de mim. Isso vai acontecer com a gente quando a gente deixar os ensinamentos de Jesus penetrar dentro da gente. Quando isso acontecer, a gente vai lembrar daquela música de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento, sermos o instrumento de Deus, aonde quer que nós estejamos. Não só dentro da casa espírita, dentro do lar, na comunidade, dentro da nossa casa, no trabalho, em qualquer lugar. É dar exemplo, porque a sociedade, ela exige da gente. E quando a gente toma consciência, a exigência agora é o contrário. A gente tem que dar a ela o que a gente quer que ela faça. Dar bons exemplos. Se eu não der bons exemplos, eu estou igual à sociedade, caminhando a passos longos, da qual Jesus falou: cego que guia cego, ambos caem no barranco. É um doente querendo ajudar outro doente. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade atual. Todos nós estamos doentes. E um dia, quando a gente compreender os ensinamentos de Jesus, nós iremos ficar curados. E aí Jesus recomenda para ele de que só o amor, só o apoio. Porque observe, todos nós, quando a gente vem aqui ao Manuel Quitão, a gente imagina o seguinte: eu vou em busca para o reequilíbrio de alguma coisa que eu estou precisando. Por alguma necessidade de trabalho, por alguma necessidade física, por alguma necessidade conjugal, enfim. Todos nós viemos para cá por alguma necessidade. E na medida que o tempo vai passando e eu vou contribuindo, porque os espíritos não vão fazer o que compete o Rinaldo fazer,
as coisas vão se equilibrando. E na medida que isso vai equilibrando, aquele que despertou, porque aí a gente lembra de Jesus de novo, o fruto só amadurece no tempo. Não adianta forçar alguém a fazer alguma coisa que não vai. Portanto, na medida que aquele que está acompanhando, participando, toda semana, gostando, se sentindo bem e despertando dentro de si o sentimento de colaborador. Roberto, eu quero colaborar. Em que eu posso ajudar? É essa a ideia que Jesus passou para ele, porque na medida que Jesus passou a vivência cristã do amor, da afetividade, ele agora vai retribuir para com os outros lá fora. Portanto, agora você é o colaborador para recepcionar aqueles que estão vindo para o centro pela primeira vez. Abraçar, acolher, auxiliar, orientar, esclarecer. Porque esse é o nosso papel. Acolher o outro que vem ao centro espírita e se sentir acolhido é importante. Porque a humanidade está com carência de abraço afetivo, fraternal, que é uma coisa diferente de abraço com segundas intenções. Tanto é que a gente tem medo de abraçar um ou outro. A gente tem medo de abraçar até o desconhecido. Porque aquele desconhecido vai imaginar que a gente está com segundas intenções. Mas quem consegue já vivenciar o Evangelho, ele abraça a todos, desde que todos se permitam ser abraçados. E é justamente isso que Jesus recomenda a ele. Abrace, auxilie, ajude, olho no olho do outro. Por quê? Muitas das vezes nós conversamos com o outro, ou o outro vem conversar com a gente não quer nem saber. A gente quer se livrar do problema. Porque eu já estou cheio de problema, porque eu vou ouvir o problema do outro. Isso se chama falta de caridade. É trabalhar a tolerância, a simplicidade e a humildade, que não é fácil. Tonini apresenta Antônio Carlos a Joel, que é o mentor espiritual do Centro Espírita, da qual ele trabalha, e que naquele momento foi bem recepcionado por ele, por esse irmão que coordena, como eu fui bem recebido por Manuel Quitão. Foi uma energia tão forte que quase que eu não me levantava. Uma energia boa, gostosa, agradável. Porque quem é sensitivo, intuitivo, tudo isso a gente sente. E eu me permito quando eu venho a casa pela primeira vez. Porque eu quero sentir o que é que eles querem de mim, para que eu possa transmitir. Até porque não vem nada gravado na minha mente. Como eu sou um médium intuitivo, permito que os espíritos trabalhem. E ele trabalha em parceria com todos nós. Se a gente observar, tem os trabalhadores espirituais preparando a mesa. Cada cadeira dessa tem um mentor espiritual, tem um amigo espiritual, junto com os nossos que vêm conosco, para pedir aconselhamento, trazer, narrar todas as nossas dificuldades. E a gente não percebe isso. Entendeu? Joel agora vai reunir maqueiro, médicos, enfermeiros, toda a equipe espiritual que coordena os trabalhos dentro da casa espírita. Percebo que antes de todos nós estarmos aqui, os espíritos já se encontravam aqui para nos recepcionar. Eu fiquei muito feliz do local que foi implantada essa casa. Eu fiquei muito feliz porque é uma localidade que precisa da gente. A gente precisa tirar a máscara para botar a máscara da simplicidade e poder contribuir com a sociedade. Por que o espiritismo foi banido da Bíblia? Porque a rainha não aceitava vir como um desprovido, como um miserável. Daí era mais fácil colocar o nome ressurreição, que o espiritismo matou. Matou a ressurreição, porque não existe a ressurreição. Existe? Não existe.
Ele demonstra aqui uma coisa super importante. Esse local se pede silêncio. Aí Joana de Ângelo diz o seguinte: na medida que as pessoas adentram ao salão das reuniões públicas, cada uma vai conversando as suas necessidades diversas. Com isso, nós estamos tirando da nossa mente o nosso lixo mental. E isso fica impregnado no ambiente da qual o expositor irá falar. Quantas das vezes nós sentados aí a ouvir alguém dizemos: meu Deus do céu, não vai passar não, que expositor ruim. Vixe Maria do céu. Ai, parece que uma hora foi uma eternidade. Por quê? Porque eu contribuí para que ele não fosse feliz no trabalho dele. Contrapartida, o dia dele também não foi muito feliz. E aí a gente dá um trabalho aos espíritos, viu? Olha, dele fazer toda a limpeza para que possa favorecer o expositor. Eu estou tendo um recurso, data show, computador, microfone, para que todos possam me ouvir. E os espíritos também preparam toda a multimídia dele também. Porque não só os que se encontram aqui, os encarnados, mas principalmente os desencarnados, escute. E não só os que se encontram aqui, mas também os que se encontram lá fora. Por isso da responsabilidade daquele que vem falar na tribuna espírita. Para não estar falando coisas equivocadas. Espiritismo não é brincadeira, como diz Kardec no Livro dos Médiuns. É uma ciência. E como ciência deve ser estudada seriamente e praticada seriamente. Portanto, os espíritos estão aí, me ouvindo. E estão lá fora me aguardando. Vão me acompanhar até em casa e passar dias, semanas, meses e anos me acompanhando. Para ver se realmente eu estou praticando aquilo que eu estou falando. Olha a responsabilidade daquele que fala. Se tem uma das tarefas que mais eu tenho paixão, eu gosto de verdade, mesmo não vivenciando 100%, é falar do Evangelho de Jesus. Eu adoro. Trabalho a mesa mediúnica no Bom Samaritano, mas já falei para eles. Eu empresto meu corpo, mas aí não é minha atividade que eu abraço com amor. Eu permito. Porque o trabalho da qual eu faço e gosto de fazer, me permite trazer com exatidão aquilo que eu consigo perceber do âmbito material e do âmbito espiritual, para que todos possam se erguer, todos possam despertar e saiam daqui na ciência, na compreensão, no desejo de trabalhar, de se reformar, de ser feliz, porque tudo só depende de cada um de nós. O nosso irmão falou, a felicidade e a infelicidade só depende de quem? De cada um de nós. Eu só vou ser feliz se eu proporcionar ao outro felicidade também. Olha ele preparando a tela. Essa tela é invisível. Só quem está enxergando ela é os espíritos. Porque é os espíritos que estão preparando tudo isso aqui. Essa aqui não, a gente está vendo por conta do projetor. O momento agora de abrir o centro espírita, de abrir o portão para recepcionar as pessoas e os trabalhadores. Nós não conseguimos visualizar o cordão fluídico que protege essa casa de oração e trabalho, e principalmente dos espíritos perturbadores, equivocados, que nos acompanham, que muitas das vezes eles não são permitidos adentrar a casa espírita para não perturbar o ambiente. Só aqueles que é dada a oportunidade. Por demais, a equipe da segurança fica lá fora, segurando, protegendo, todos os assistentes, a todos nós, para que a gente adentre e os espíritos que nos acompanham, não.
Só aqueles que terão merecimento naquele dia de estar à mesa mediúnica. Ou muitas das vezes ele vai para a colônia espiritual, para o centro espírita, acima desse centro, se resguardando para quando o trabalho da desobsessão acontecer, ele ser chamado e ser atendido, auxiliado e ajudado. Olha o Manuel Quitão como é que é lá fora. É uma luz que a gente não tem uma percepção, e tem que ser uma luz mais forte do que nunca por conta da comunidade, porque quando eu vim de lá para cá, eu senti o peso da energia. Quem é médio sensitivo sente o peso da energia, e quando a gente entra do portão para cá, essa energia vai atenuando, diminuindo, até o reequilíbrio psíquico, porque são várias mentes perturbadas lá fora. Portanto, os espíritos que nos acompanham ficam todos do lado de fora. E esses mesmos espíritos, o que é que vai acontecer com eles, Reinaldo? Se não tiver uma proposta de me transformar, de crescer, me melhorar e de trabalhar, voltam comigo. Está vendo como é sério, gente? Pensar que vim para o centro espírita para se livrar dos espíritos, livra-se daquele, e vai ter outros e mais outros e mais outros. São 7 bilhões de seres encarnados, e segundo Manuel Flamengo de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, são 28 bilhões de desencarnados. E aí? O momento é agora de se transformar, de crescer, de evoluir. A oportunidade é essa. E o que é que eu estou fazendo com esta oportunidade? Quer ver um divisor de águas? Vou ou não vou para o carnaval? Eu tenho um trabalho falando sobre isso aí, que a gente vai começar a apresentar de fevereiro em diante. Não brinque. Não brinque. Chore, brigue, quebre tudo, mas não vá. Porque se você for, a tua existência todinha vai ser perturbadora. Para o resto da sua vida. Não vá. Aqui ele fala na questão da música, é super importante que o ambiente seja envolvido numa música, porque aí a gente vem para um oásis desses aqui de paz, de harmonia, de equilíbrio, e aí a música vai nos trazendo paz, serenando, acalmando, porque quem vem de ônibus vem no estresse todinho para chegar logo, e quem vem de carro um trânsito terrível aí, enfim, chegou, sentou, acalmou, serenou, está aberto para receber a ajuda da espiritualidade maior. O mentor espiritual Joel, em todas as atividades ele se encontra. Aqui é no ambiente do passe. Ele faz aquela asepsia, limpa todo o ambiente para nos receber. Para começar, eu sempre digo, com a sessão descarrego. A gente vem muito carregado de diversas energias por onde a gente passou. E conosco, um grupo enorme de espíritos doentes. E aí na sessão do passe é que a gente é conduzido a elevar o nosso pensamento e receber o remédio necessário. Aqui ele mostra para a gente as pessoas tomando um passe, e a gente vê no outro lado um cidadão pensando no trabalho. Engraçado, né? Tem um ex-gerente meu ali, um ex-companheiro ali, e esse camarada já é de imobiliária, pensando como é que vai negociar agora os trâmites da venda de imóveis. Você vê, a pessoa vai tomar um passo, pensar em trabalho. Aí o que acontece? A energia fluídica não vai atingir o corpo orgânico dele, renovando as energias, favorecendo a ele um melhoramento, um crescimento, uma paz interior. E aí a gente perde toda essa oportunidade da qual os Espíritos transmitem para todos nós.
esse cidadão não teve a oportunidade de tomar o passe, mas os espíritos não deixou de ajudá-lo. E com ele, alguns espíritos adentraram. Percebo que aqui há duas entidades que serão auxiliadas e ajudadas durante o trabalho da reunião pública. Duas jovens que estão tendo naquele momento o merecimento de ser atenuado uma enfermidade, uma gástrica e outra na cabeça. Tudo isso quando o passista ele está bem sintonizado com o seu guia de tarefa, ele consegue transmitir via pensamento e ele conduz o trabalho direcionado para aquela enfermidade daquela pessoa. E aquela pessoa é auxiliada e ajudada. Por isso eu tenho que vir para o centro espírita de corpo e alma. Não adianta eu estar sentado aqui pensando 1000 coisas, que eu não vou receber nada. Vou sair do mesmo jeito que eu adentrei a esta casa de oração e trabalho. Olha lá, um bocado de garrafinha ali, né? Já estão sendo ministrado o passe fluídico, o passe magnético. Vai ser recolhido para ser direcionado com os próprios médios. Ou já estão já? Já está lá para cada um pegar o seu. Pronto, tá vendo aí? Os espíritos já ministrou, já tirou do laboratório e da mata virgem da natureza e daquilo que a gente tem de melhor em favor das nossas enfermidades físicas, psíquicas, morais e espirituais. Aí agora, eu acho muito engraçado as pessoas quando tomam aquele copinho, parece que está tomando uma cachaçinha. Quem já viu isso aí? Quem já presenciou isso? Essa cena? É? Pega a garrafinha, pega o copinho e... Meu Deus, gente, ali está o remédio. A gente toma o remédio na colher aí. Ali está o remédio. Pegou o copinho, oração. Fluir, auxiliar, reequilibrar, ajudar. Percebo que a gente é muito bruto ainda para as coisas. Somos muito para sentir a natureza divina em nós. O expositor, o seu guia de tarefa, o orientador espiritual da casa, está ali ao lado dele. Olha lá, o mentor intuindo ele. Olha como é que é a intuição. É mente a mente. Transmissão de pensamento. A linguagem dos espíritos. Qual é a nossa linguagem? Qual é a nossa linguagem? Não. Ela só sai quando esse aqui, ó, transmitir. Se esse não transmitir, só sai som. Ele transmite, a voz executa. Para os espíritos, da mesma forma. Ele não vai articular e dizer, Rinaldo, tem espírito que tem essa percepção, tem médico que tem essa percepção de ouvir claramente os espíritos falarem, como eu estou falando. Mas na natureza, no natural, no normal é pensamento a pensamento. E é esse pensamento que a gente tem a enorme dificuldade de saber se é meu ou se é dele. É essa a dificuldade que a gente tem na hora de agir, nas atitudes, nas ações, na forma de qualquer coisa. Pensou, chegou os espíritos. Pensou, chegam os espíritos. Agora, como diz os espíritos, a gente só não sabe se é do bem ou se é do mal. Mas aí, me diz o que tu pensas, que eu te direi com quem está ao teu lado ali. Se pensou no bem, chegam os espíritos do bem. Se pensou no mal, desejou o mal, falar o mal, vibrar o mal, chegam os espíritos equivocados. Nesse momento, o expositor falando,
Mais uma vez, Jesus falando, fazendo a pregação dele. Na realidade, ele foi intuído porque essa jovem, um dia anterior, ela discutiu com a mãe. Não tenha nada oculto que não seja revelado segundo Jesus. Tudo está aqui, na mente. Ela discutiu, foi para o centro, ficou aquele sentimento sobre ela. Os espíritos captou, trouxe uma lição, uma mensagem, que caiu a carapuça para ela. Se ela estiver atenta aos ensinamentos que está aprendendo no centro, o que é que ela vai fazer em casa? Pedir desculpa. Ela vai compreender o que o Emmanuel recomenda para a gente, trabalhar o egoísmo e o orgulho. Mamãe, me perdoe. Esposa, me perdoe. Esposo, me perdoe. Filho, filha, amigo. Se a gente estiver aprendendo isso, a gente vai estar executando o que Jesus falou. Reconciliar com o teu adversário enquanto está a caminho. A intenção, o desejo é que a gente fale com aquele que a gente não fala. Mas não é difícil perdoar aquele que nos maltratou. É difícil. Plasme, crie, imagine, mas se trabalhe também. Porque aquele que te machucou, algo tu fizesse para que ele também te machucasse. Precisa a gente refletir, analisar. E muitas das vezes a gente errou contra o outro, mas os espíritos dizem, não, tu estás certo, não vai não fala não, deixa lá. E aí a gente dorme com o inimigo com a gente. E o outro está nem por aí para a gente. E aí o que acontece? A gente se desequilibra, muitas das vezes entra um tal chamado de depressão, adoece, enfim. Aí os espíritos, e os espíritos gostam disso, de ver o ser humano infeliz, porque ele está infeliz. Nós damos o alimento para ele. Olha lá o cidadão pensando no trabalho. Quantas pessoas e quantas das vezes nós nos assentamos aí e pensamos no futebol. Meu Deus do céu, hoje o Santa Cruz joga. Mas meu Deus do céu, Santa Cruz está uma tristeza. E aí vai. Porque eu sou santa, viu gente? Ou a gente pensa no marido, onde é que está ele? Se ele vai chegar assim. E a filha? E o filho? E a novela? E aquilo outro. A gente pensa tanta coisa, mas não escuta a mensagem edificante. Porque é daqui. A gente está tão envolvido nos nossos problemas que o nosso mentor espiritual não consegue dar solução para a gente. Aí ele move o mundo todo para trazer a gente para cá. Para que em um momento desse, ele consegue introjetar uma ideia, uma solução, uma historinha que vá caber naquela situação que eu estou vivenciando, e dali eu vou encontrar o quê? A solução. Quantas soluções não saíram de uma exposição? Para mim, muitas. Eu marco os expositores para ir para o centro. Quantas das vezes, meu Deus do céu, eu não percebi isso, mas Rinaldo, e aí eu, no outro dia executo, pronto, resolvi. Olha lá essa senhora, raiva, rancor, discutiu, aí o coração doente, o chakra adoece, tudo adoece, tudo. A gente vai ver, o ser humano está assim praticamente, tudo doente, né? Muitos doentes porque Lula saiu, Dilma saiu, muitos doentes mais ainda porque Temer assumiu. Vale a pena, gente, isso? Todos nós já vivemos, ou vivemos sem depender de político nenhum. Sempre foi assim. Porque é assim que os espíritos trevosos querem. Neutralizar a ação da vontade de praticarmos o bem. Porque se eu estiver envolvido nessas ideias no mundo lá fora, eu vou esquecer de quem? De Jesus. É simples assim. É simples assim.
Se eu me envolver com o mundo lá fora, com os problemas do mundo lá fora, da crise lá fora, eu não vejo crise. Vocês estão vendo crise aí? Eu não estou vendo crise, não. Para mim, crise é quando eu vejo um bocado de shopping fechado. Crise para mim é quando não tiver nenhum carnaval, nenhuma festa, nada rolando no mundo lá fora. Eu estou vendo crise, porque eu estou vendo todo mundo desempregado, não ganhando dinheiro. Está todo mundo. Se você andar nos bares por aí, está tudo super lotado, está crise. Se você andar no shopping dia de hoje, olha, todo mundo de bolso cheio, início do mês, está lá. Onde é que está a crise aí? Agora, como diz o Espírito, existe a crise moral. Moral. Essa crise, infelizmente, não só está no nosso país, mas no mundo todo. Essa sim existe. E ela precisa ser aniquilada, como diz os Espíritos. É o chamado orgulho e o egoísmo. E quando essas duas chagas estiverem impregnadas dentro de nós, vamos sofrer um bocado. 3 fatores de pessoas que dormem no centro espírita. Aqui, graças a Deus, eu estou vendo ninguém dormindo. Olha, estou aqui visualizando tudo, viu? Estou vendo tudo. O meu tempo está se acabando e vou ter que correr um pouquinho. Esse cidadão, é natural que a grande maioria de vocês, como todos nós, viemos do trabalho. O dia todo é natural que chegue no oásis desse de paz, de harmonia, de equilíbrio. Descanse, durma. Um pouquinho de nada, só para renovar as energias. Essa senhora de vermelho, também uma dona de casa, é justo que ela, no decorrer do dia todo, cuidando da família, da prole, ainda mais cuidando dos netos. Aí quando chega aqui, ai, estou no céu, estou no paraíso. É natural, né? Mas esse daí é aquele viciado, que lá fora os espíritos conseguem dominar ele pelo cordão fluídico impregnado nele. Começa a reunião, dorme. Está dormindo. Eita, acorda ela aí. Pode acordar ela. Ela não acorda não? Não, mas ela pede para acordar. Ela pede para acordar, acorde. Pode acordar ela. Vá. Pode chamar ela, porque ela disse a mim que pedisse para quando eu estivesse dormindo. Oi. Acordou. Ela já pede. Olhe, vou lhe dizer um segredo para a senhora, viu? Quando a senhora tiver um pouquinho de cansada, a senhora fica ali de vigia. Tá não, né? Olha, esse cidadão aqui, esse cidadão já é praxe meu, viu? Isso já é uma técnica que eu uso também, porque às vezes quando eu estou cansado, eu me levanto e fico quase uma hora assistindo a palestra. Olha o cordão fluídico, olha. Lá da rua que o espírito está transmitindo, neutralizou a mente dele. Ao começar a reunião, ele dorme. Ele só vai acordar quando terminar a reunião. Por quê? Não é de interesse do obsessor que ele se liberte daquela situação viciosa que ele se encontra. Tá vendo, gente? Como os espíritos estão lá, porque para os espíritos não tem parede. Ele penetra com seu pensamento e vem, neutraliza a mente daquela pessoa. Não estou falando dela não, viu? Nossa mente neutraliza e dá um passo na gente e a gente dorme. Por quê? Para que a gente não aprenda e não venha se transformar. Aí eu dou sempre essa orientação. Quando tiver com vontade de dormir, trabalhe de vigilante. Fique em pé. Para aprender, para ouvir e mostrar a ele quem manda em você, quem é? Você. Não é os espíritos que vai mandar em você, não. Entendeu? O trabalho ainda está em preparo e aí a gente vai ver olha lá. Enquanto o expositor está falando, vou correr, viu? Enquanto o expositor está falando, captado pela mente intuitiva do espírito, esses espíritos é um mezanino que está acima das pessoas encarnadas que estão visualizando. Quem são esses espíritos? Futuros reencarnantes. Futuro reencarnante. E sabe quem somos nós?
futuros desencarnantes. Ou não? Estou falando bobagem aqui, foi? Futuro reencarnante. E somos futuros. Por quê? Porque eu vou desencarnar bem. Eu quero desencarnar bem. Não quero desencarnar como chamava o senhor Allan Kardec de quê? Obsessor. Eu quero desencarnar como um trabalhar. Roberto, olha, vou me alistar. Diga assim, Roberto, eu quero ajudar. O que é que tem para fazer aqui? Ponto. Essa é a técnica. No trabalho da evangelização, a mesma coisa. São os futuros reencarnantes que irão trabalhar na área da evangelização. Vou correr um pouquinho porque chegou o meu tempo. Aqui a gente vai pular também aquele espírito. Ele tem um caderno de encarnado para desencarnado. E uma mãe solicita o socorro espiritual do mentor para atender ao seu filho, da qual ele, no relacionamento com a sua esposa, não estava bem e ela se separou dele, foi embora com a outra pessoa. Ele, não vendo a necessidade de reatar o casamento, com 2 crianças, ele disse: eu vou me matar, não tenho mais para que viver. E aí ela se preocupou, colocou isso no caderno, os espíritos foram se aproximando para ver quem era a pessoa que estava no público, e identificou ela, e foi justamente lá aconselhar e dizer: eu estou com a senhora, vamos lhe ajudar, vamos tentar demover a ideia do suicídio do seu filho. Veja como os espíritos trabalham. Agora é preciso eu acreditar. Para finalizar, o trabalho de atendimento fraterno que há no centro espírita. Entrou esse cidadão, da qual a gente percebe que quando a gente adentra perturbado, e quando a gente conversa com alguém, a gente não percebe que naquele exato momento os mentores estão trabalhando as descargas fluídicas, e quando a gente sai da sala do atendimento fraterno, a gente sai mais como? Mais tranquilo, mais sereno. E ele fez. E a gente vê, os espíritos viram que nele tem essa mancha roxa no corpo orgânico dele. Agora, por que essa mancha roxa? A gente não faz nada disso, viu? A gente faz isso? Faz não. Porque aqui você já tem uma condição espiritual de não mais beber, não mais fumar e não exagerar nas buchadas da vida. Porque quando chega os seus 30, 40, chega o que não deveria chegar, as doenças. E aí a gente sofre as consequências de tudo isso. Essa senhora, essa jovem senhora, esse cidadão foi permitido adentrar porque já fazia um longo tempo, séculos, que já vinha perseguindo ela. Na narrativa de Tonino, esse cidadão foi casado com ela em uma outra existência. E era um fazendeiro. Como fazendeiro, saía muito para compras. Só que ela se sentia na solidão. E aí ela se consorciou a um empregado da fazenda. Sabendo onde é que se encontrava a riqueza dele, o que é que pegou? Pegou toda a riqueza numa dessas viagens dele, bem distante, e fugiu. Quando ele chegou, não estava mais lá, nem ela, nem a fortuna. Com isso, ele despejou uma carga negativa terrível. Procurou ela em todos os lugares e não a encontrou. E aí desencarnou com sentimento de ódio. E aí, numa dessas existências, ele a encontrou, ela sentiu a carga perniciosa dele, mas aí, como ele já fazia séculos estava perseguindo, por que ela reencarnou e ele não? Porque ela reconheceu o fato de ter cometido, de levado ele ao sofrimento, se arrependeu, reencarnou. Porque a gente só reencarna quando a gente se arrepende sinceramente.
E ela se arrependeu, reencarnou. E ele, com ódio, continua. E agora ele vai ser orientado, ajudado e amparado pela equipe espiritual. E por fim, Joel agradece a Tonino e eu agradeço a todos vocês a atenção disponibilizada à minha pessoa. Desejando a todos paz, harmonia e muito equilíbrio hoje, amanhã e sempre.